tema da mensagem é Páscoa, a ceia do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? E aí, versículo 12:3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Amém? Nós lemos aqui então, fazer a introdução, nós lemos aqui então que, qual que é essa noite? É a noite onde o Senhor Deus iria liberar sobre o Egito a 10ª praga. E a 10ª praga era o quê? Para a morte de todo o primogênito da casa do Egito, da casa de Faraó. Tudo que era de Faraó, tudo que pertencia ao Egito, e nós sabemos que o Egito simboliza o mundo para nossas vidas. Então tudo que era do Egito, tudo que pertencia ao Egito, naquela noite Deus estava declarando que tudo que era o mais velho, o primogênito, iria ser morto. Por que o primogênito? Porque o primogênito era quem herdava a herança. Não era o mais novo, era o primogênito. Então o que Deus estava fazendo através disso? Falando, derribando, já tinha derribado todos os deuses, nós estamos estudando sobre isso. E aí faltava o último Deus, que era a sobrecarga do primogênito ser o próximo faraó, o sucessor de Faraó. Então ele promete ao povo, mas como o pastor ministrou aqui, falando o quê? Que para o povo de Israel precisava obedecer uma ordenança. Precisava então, nós vamos ver aqui na frente, mas precisava então se matar um cordeiro ou um cabrito e passar o sangue no umbral da porta. O umbral da porta hoje representa o quê? O batente, a guarnição da porta. E ali molhar com o ensopo no sangue do cabrito que foi morto, para então o anjo da morte não passar por esta casa. E aí mais para frente nós vamos falar o que representa a casa, o que representa o cordeiro, o que representa o sangue. Agora eu quero falar para vocês nesse dia, o que o próprio Deus, não foi Moisés, não foi Arão, não foi eu, o que o próprio Deus falou que podia se comer. O que era para preparar para aquela noite, para que haja a libertação do povo. Então vamos ver aqui primeiro, o que comer. Êxodo 12, 5 e 6 diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Eu guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. É isso, pode manter esse versículo na tela, que nós vamos destrinchar esse versículo. O que nós estamos vendo aqui? O cordeiro. Precisava então separar no 10º dia esse cordeiro. Então, eu creio que aqueles homens que eram pastores, chegavam lá e pegavam o seu melhor cordeiro, macho de 1 ano, aquele que ele cuidou com tanto carinho, com tanto zelo, e nem sabia para que era, e agora Deus fala assim, separa este e vamos sacrificar ele. Mas a Bíblia nos fala ao 10º dia. E aí então aquele homem separa este cordeiro. E aí quando que fala para sacrificar ele? No 14º dia. O que significa isso, William? Nesses 4 dias ele precisava ser avaliado, esse cordeiro. Nesses 4 dias ele precisava ser espiado para realmente ver se não havia nenhuma mácula, nenhuma mancha, não havia nada, nenhuma sujeira, se ele era realmente perfeito. Então esses 4 dias entre o 10º e o 14º dia era para isso, para o cordeiro ser avaliado, para o cordeiro ser julgado diante aos olhos da família, para ver se ele seria realmente aceito
como sacrifício diante de Deus, para que o anjo da morte não passasse sobre a casa dele. Essa era a primeira ordenança que Deus pediu: comer, separar o cordeiro, e guardais até o 14º dia. E aí, quem que é o cordeiro? Nós vamos ver hoje. Eu gosto sempre de falar do Antigo Testamento, mas sempre fazendo uma analogia, uma alegoria para o Novo Testamento. E aí nós vamos ver então o porquê da transformação da Páscoa para a ceia. Êxodo 12, 17 e 8 também diz assim: e tomarão do sangue e poloão em ambas as obreiras, e na verga da porta, nas casas em que eu comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e com ervas amargosas, e comerão. Lucas 23, versículo 22, aí na mesa. Lucas 23, versículo 22. Diz assim: então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-eis e soltá-lo-ei. De quem aqui nós estamos falando? De Pilatos. Jesus então foi levado ao povo como cordeiro. Foi levado a esse juiz como cordeiro. E a palavra nos diz que primeiro o povo leva ele a Pilatos. Pilatos, esse homem está blasfemando, está falando que é rei dos reis, está falando que é o senhor dos senhores. E Pilatos chega: é verdade isso? E ele fica quieto. Depois Pilatos então manda ele para Herodes. Ele vai lá para Herodes. Herodes zomba dele. Fala: se tu és filho de Deus, livra-te. Faça alguma coisa. Revela aqui alguns sinais para nós. Jesus continuou calado. Quando ele volta então para Pilatos, Pilatos diz o quê? Não acho culpa alguma neste homem. O cordeiro tinha que ficar separado 4 dias. Jesus foi julgado 3 vezes e não se achou culpa nele, não achou pecado nele. Ele é o cordeiro que você matou para ser liberto do Egito. Jesus, ele também não tinha nenhuma mancha, nenhuma mácula. É o primeiro simbolismo da antiga aliança, da questão da ceia. E aí nós vamos entender que lá no Antigo Testamento, essa é a primeira noite onde começa a Páscoa. Nós vamos falar que eles já ceiavam ao Senhor, mesmo sem conhecer a Jesus, mesmo sem acreditar em Jesus. A Páscoa revelava o que Jesus iria passar e o que ele representava para nós no dia de hoje. E aí ele fala então mais uma ordenança: os pães asmos. O que é pães asmos? Pão sem fermento, pão que não tem enchimento, e o fermento aponta para o pecado. Então Deus fala para aquele povo, para aquela noite então, preparar um pão sem fermento, sem levedade, sem aumento, sem enchimento, ser o pão verdadeiro, ser o pão real. Porque às vezes aos olhos do mundo a gente quer fazer alguma coisa muito bonita, muito grande. O bolo, quando a gente faz, eu não faço, mas quando minha esposa faz um pão maravilhoso, né? Ela fez um pão ontem, e se coloca fermento, e aí o pão fica muito bonito, muito cheio. Mas aquele é o real tamanho do bolo? O bolo sem fermento é a verdadeira questão. E Deus fala para aquela noite: vocês estavam misturados do Egito. Então esse pão sem fermento quer dizer sem pecado, sem mistura com o Egito, sem mistura com o mundo. Porque nesta noite eu separo vocês para uma nova história. Através do pão sem fermento, Deus estava falando isso para aquele povo: preparai um pão sem fermento para comer nesta noite, porque esta noite é a noite que eu vou livrar vocês do cativeiro. 1 Coríntios 5,7 diz assim, trazendo para o Novo Testamento: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Fermento aponta para o pecado. Então que hoje nós sejamos uma nova massa. Não estou querendo aqui jamais acusar alguém de pecado, mas a Bíblia também fala, quando você fala que você não pecou, aí pecou, porque nós somos pecadores, mas somos separados para ser santos e nos santificamos a cada dia.
Então todos nós pecamos. Mas o que Deus está falando? Separai do pecado. Fazei uma nova massa sem fermento, porque eu libertarei cada um de vós hoje do Egito. Essa era a verdadeira celebração da Páscoa. Não tem a ver com o coelho. Eu até brinquei com a minha esposa quando estava preparando essa mensagem. Falei assim, vou colocar o tema da mensagem: Páscoa, coelho ou cordeiro? Aí a minha esposa falou que o Ricardo colocou também acho que foi no Facebook, né? Não troque o coelho pelo cordeiro. Depois nós entramos na história do coelho, né? O coelho não bota ovo, como o pastor falou, chocolate, então nem gosto de cenoura, mas enfim, não quero entrar nesse assunto. Mas nós entendemos que, falando do fermento, separado, Deus está separando hoje um tempo novo para nós. Mas é preciso que nós preparamos um pão sem fermento, sem pecado, sem mancha, sem nada que vai colocar, aí eu quero até falar, o Espírito Santo me incomodando, nada para o ego, nada para a soberba. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa com soberba, com egocentrismo, e aí então esse fermento vem germinando dentro de nós, e quando nós olhamos, nós já não somos mais nós mesmos. Nós não olhamos para nós mesmos e já não conseguimos nos identificar. E aí depois de pronto, irmão, não dá para tirar o fermento. Depois que estamos levendados, não dá para tirar o fermento. É difícil, já está tudo junto, está tudo misturado. Então, que nesta manhã, na outra ministração eu falava toda hora à noite, nesta manhã, nós possamos então ter esse discernimento, de nos separar, de fazer uma nova massa, sem fermento, sem pecado. Próximo, mantimento que ele separou para nós comermos: ervas amargas. E o pastor aqui, né, teve alguns anos, acho que 2 anos consecutivos, ministrou uma ceia de abril com pães asmos, com ervas amargas e a uva, né? Então, quem estava aqui já sabe do que eu estou falando. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargosas comerão. O que a erva amarga representava naquela ceia, naquele banquete? Olha que maravilha, né? Primeiro você come o cordeiro, se deleitando na carne maravilhosa, né? E aí, que é o próprio Jesus. E aí depois Jesus vem e fala assim, Deus vem e fala assim: agora eu quero separar vocês do pecado, come do pão sem fermento. E agora ele coloca ervas amargas, né? Primeiro ele coloca o gostoso, depois ele vem, né, colocando algumas situações para conserto, para separação, para santificação. O que as ervas amargas representava para aquele povo? Para nunca esquecer o tempo que eles foram escravizados no Egito. Então, o que acontecia a cada uma vez por ano na celebração da Páscoa? Quando eles comiam da erva amarga, ele lembrava: meu Deus, obrigado, Pai, porque estou aqui, porque o tempo de escravidão no Egito foi muito duro, foi muito difícil. Essa era a intenção de Deus. Mas por muitas vezes eles comiam da erva amarga e lembravam disso, pensavam disso. Na hora que mastiga ali, nós comemos aqui uma vez, acho que foi folha de boldo, misericórdia. E você sente mesmo essa sensação do ruim, a lembrança do seu passado, de tudo que você fez. Mas Jesus apagou tudo isso e hoje Ele te fez novo. A amargura ficou no Egito. Mas o que acontecia com aquele povo? Eles comiam, celebrando a Páscoa, uma festa maravilhosa, mas passava-se algum tempo, vinha em meio às provações, queria voltar para onde, irmãos? O Egito. E aí, William, por que você está falando isso? Porque eu não vou ser hipócrita. Eu sei que algumas vezes eu já comi da folha amarga no decorrer dos 9 anos de ministério, mas também teve vontade de voltar do Egito. Teve às vezes alguma circunstância que você olha para trás e aparentemente antes era melhor do que agora. Enganação do diabo. Porque o que Deus tem é bem melhor. O que esse povo estava saindo era para onde? Para a terra de Canaã, para a terra que mana leite e mel. Então a ervas amargas era só para mostrar para ele que o tempo do Egito não era bom, mas para onde ele ia, as uvas tinham sabor de mel, era doce. É isso que Deus estava falando. Troco
quando eles chegariam na terra de Canaã, qual seria a sensação deles? Deus trocou o fel pelo doce, trocou o amargo pelo saboroso. Então era por isso que Deus fazia com que eles comessem as ervas amargas. Por isso que naquela noite, a primeira Páscoa, foi ceada dessa forma. E eu não sei se isso está identificando com você, mas o Espírito Santo me incomoda, fala assim: olhai, analisai hoje como você está participando desse dia de Páscoa. Será que nós estamos participando só como mais um domingo? Será que nós estamos só participando como alguém que vai ganhar um chocolate, um ovo de Páscoa? Eu quero dizer, irmãos, que a Páscoa é bem mais profundo do que um coelho entregando ovo de Páscoa para a criança. A Páscoa é a sua libertação. Ah, William, mas eu já estou na igreja já faz muitos anos. Já sou liberto disso, já sou liberto daquilo, já sou liberto daquilo. Por que nós ceiamos ao Senhor? Para a remissão dos nossos pecados, para a liberação de perdão. Todo dia nós pecamos. Então, nós devemos, todos os dias, não é só na ceia, nós devemos nos analisar e ver se nós estamos comendo da ceia, participando da Páscoa, como diz a palavra, diligentemente, consciente daquilo que nós estamos fazendo. Porque um domingo de Páscoa, e principalmente a sexta-feira santa, de uns tempos para cá, tem me incomodado muito, nessa questão de, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mentira do diabo. Sexta-feira é santa, segunda-feira é santa, terça-feira é santa, quarta-feira é santa, quinta-feira é santa, sexta-feira é santa, sábado é santo, domingo é santo. Então nós não devíamos fazer nada. Mas eles não, é porque Jesus morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo. Jesus morre para mim todos os dias quando eu entrego os meus pecados diante dos pés dele. Então para mim todo dia é dia santo, todo dia é dia de eu me fazer o meu devocional, todo dia é dia de eu me prostrar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele fez. Não é só na sexta-feira santa, não é só uma vez por ano. E aí então isso tem hora que me incomoda muito, mas eu não quero entrar nesse assunto. E aí agora nós vamos entender, próximo tópico, como comer da Páscoa. Êxodo 12:11 diz assim: assim pois o comereis, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vou ler novamente, versículo 11: assim pois o comereis, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Nós vamos agora destrinchar esses 4 aspectos que Deus fala. Lombos cingidos. Lombos cingidos, primeiro, aponta para quê? Para firmeza, atitude e prontidão. Êxodo 12:11, os vossos lombos cingidos. Aponta para isso. O que acontece? Ele está dizendo para aqueles homens o seguinte: quando você se assentar para comer esta noite, não se assenta cabisbaixo. Não se assenta com medo do que vai acontecer. Porque eu já falei, você já não ungiu a porta? Você já não colocou o sangue na porta? Então sejam firmes, sejam constantes, sejam perseverantes. Vocês vão precisar ser firmes, porque não vai ser fácil. Vocês vão precisar ser intensos, porque não vai ser fácil. Vocês vão precisar olhar além do que os seus olhos podem ver. Não vai ser fácil, mas sejam firmes e constantes, porque eu o levarei para a terra que prometi. E aí isso me leva ao quê? Ao Mar Vermelho. Creio eu, a primeira prova ali do povo quando sai do Egito é o Mar Vermelho. Ele já estava então naquela noite preparando os homens para o quê? Não se espante com o que há de ver, porque ali começará o meu milagre a acontecer. Ali vai começar a libertação. A libertação, irmãos, não foi quando eles saíram do Egito. Muitos pensam que a libertação foi naquela noite em que o anjo da morte passou e mataram todos os primogênitos da cidade do Egito, da terra do Egito, e eles saíram com todo o despojo, ouro, prata, que era do Egito, os animais. A libertação não foi ali, porque até o Mar Vermelho, o faraó ainda podia perseguir eles e fazer com que eles voltassem atrás. Mas é no Mar Vermelho onde acontece a libertação. Eu não sei o que é o Mar Vermelho para a sua vida,
Mas eu quero dizer para você que nesta manhã, neste dia, o Mar Vermelho vai submergir todo mundo, todo o Egito que te persegue, porque hoje você será livre. Então, o que Deus estava falando com aquele povo? Firme, não olhe com os teus olhos, mas olhe somente e contemple o que eu hei de fazer. E aí então, aqueles homens sentados à mesa, lombos cingidos, Deus está preparando isso para eles. E aí me remete ao Mar Vermelho, por quê? É a primeira prova. Eles chegam ali, o Senhor... Primeiro, tem hora que a gente fala, Deus é bem-humorado, legal pra caramba. Chega aquela situação que ele sai do Egito, chega na beira da praia, tá lá o Mar Vermelho. Primeiro Deus vira e fala para eles: assenta-te. Legal, exército do Egito correndo atrás de mim, na minha frente o mar, e Deus vira para mim e fala: assenta aí, acalma aí, fique em paz, né? Qual que é a nossa vontade? Deus, você está louco? Você não está vendo o que está acontecendo, não? Quantas vezes nós estamos assim? O inimigo por trás, a gente olha para frente e não tem saída. E Deus fala: fique em paz. Principalmente através da vida do nosso pastor. Fique em paz. E aí então, segunda ordenança que Deus faz. Agora ele pede para que o meu povo que levante e marche. Marchar para onde? Não está vendo o mar aí não, Deus? Está tudo inundado aqui, eu vou marchar para onde? Moisés, toca na água, porque agora eles verão o milagre que eu tenho para fazer. E aí quando Moisés, até me confundo agora se foi Moisés ou foi Arão, toca naquelas águas, o que acontece? O mar se abre para o povo passar. Se eles não tivessem com os seus lombos cingidos, se não tivessem firme, eles não teriam fé para passar pelo mar. E o que acontece depois que eles passam pelo mar? Eles passam em seco. Depois que eles passam, todo o exército de Faraó que estava indo atrás dele são submergidos pelas águas. Ali consta o livramento, a libertação do povo de Israel. É ali que começa a libertação. É onde os inimigos foram totalmente naufragados pelas águas do mar, através do mover da palavra do Senhor. Então, irmãos, eu não sei qual que é o mar vermelho da sua vida, mas eu quero dizer que nesta noite ele vai submergir o Egito da tua vida. Amém? Aí vamos para o Novo Testamento. Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Não sei se os irmãos estão comigo. O que falou lá no Antigo Testamento naquela noite? Comer com os teus lombos cingidos. O que fala em Efésios 6? Estejais firmes, com os seus vossos lombos cingidos novamente. Engraçado, né, William? Antigo Testamento, milhares de anos depois, Deus vem e mantém a mesma palavra através dele. Próximo. Segundo, preparado para uma nova jornada. Êxodo 12:11, a parte C. O vosso sapato nos pés. O vosso sapato nos pés diz o quê? Que nós devemos estar preparados. E aí, meditando nessa palavra, eu falei: olha como Deus é lindo. Mais uma vez, Ele permite que Deus não se esqueçam de onde eles saíram. Por quê? Quando Moisés, com 40 anos, foi tirado do Egito, e depois ficou 40 anos no deserto, quando Deus aparece para Moisés, o que Deus fala para Moisés? Moisés, tirai a sandália dos vossos pés, porque o lugar que pisaste é lugar santo. Isso aponta para o quê? Deus estava falando: Moisés, você não pode ter nada do Egito. Você não pode ter nada. Você ainda perdeu todas as características, perdeu todos os costumes, mas a sandália você ainda usa. Então tira, porque aqui é lugar santo. Mas engraçado que para o povo, no dia da libertação, ele fala assim: esteja com o sapato nos pés. E no decorrer da palavra, que nós até cantamos louvor aqui, os homens, que os sapatos não se consumiam no deserto. E por que Deus então permitiu que eles andavam pelo deserto com o sapato e as sandálias do Egito? Para sempre olhar para baixo. E aí eu faço até uma analogia: para sempre olhar para baixo e sempre lembrar: o diabo tem que ficar nos nossos pés.
tem que ficar abaixo dos nossos pés. Todo mundo, todo Egito é para baixo, não é para cima. Para cima estou eu, com a coluna de fogo, com a fumaça, guiando vocês. E o diabo, o inimigo, tem que ficar debaixo dos vossos pés. Esteja preparado. Sapatos, sandálias, ali ele diz para que estejais preparados para uma nova jornada, para uma longa caminhada. E aí nós lembramos, e as sandálias não se consumiam. Então, esteja prontos, esteja firmes, esteja constantes. Você não sabe, e eu também não sei, mas eu tenho que estar sempre preparado, porque há de vir, o que há de acontecer. Estejais prontos, para que na hora que, e aí nós vamos ver, para que na hora falar, agora vai, você não tenha que falar, não, pera aí que eu vou pôr meu chinelo, pera aí que eu vou pôr meu sapato. O que Jesus está falando assim? Esteja preparado, porque na hora que eu vim buscar a minha igreja, eu quero ver você com o sapato nos pés, eu quero ver você firme, eu quero ver você constante, eu não quero você, não, espera aí que eu vou pôr minha sandália, eu vou pôr meu chinelo. Ele está dizendo, estejais preparado, porque você não sabe o que há de acontecer, você não sabe a hora que há de vir, mas ele está dizendo, fique preparado, porque a hora vem, e a hora vem que eu estou chegando. Amém? Vamos ver novamente em Efésios 6,15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. De novo, ele fala, calçado as sandálias, calçados os vossos pés para o evangelho da paz. Entendo eu aqui pela revelação do Espírito Santo. Nós temos focado muito qual que é o propósito, qual que é o chamado de Deus para cada um de nós. É fato, ide fazer discípulos por todas as nações. E aí nós, nesta visão, é o que? Cada membro ser um ministro. Ah, William, mas eu não sei pregar. Mas você tem um vizinho, você tem amigos, não precisa pregar para ele. Qual que é o primeiro evangelho que nós expressamos? É a nossa vida, é o nosso testemunho, é o nosso comportamento, é o nosso caráter. Olha só, se nós estejamos preparados, nós calçamos as sandálias para pregar o evangelho, porque nós estamos fazendo e cumprindo o propósito de Deus. Então, estejais cada dia preparados. Terceiro, autoridade e poder. Êxodo 12:11, a parte D. E o vosso cajado na mão. Cajado aponta para a autoridade. Cajado, não sei se os irmãos conhecem, cajado é uma madeira que na sua ponta ela faz uma curva. E quem usa isso? Os pastores, para ter autoridade com as ovelhas. E aí esses dias eu até brinquei com a Tabata. Falei, Tabata, eu dou muito cajado? Ela falou, William, você dá. Aí eu falei, mas eu tenho cajado. Eu bato com cima e puxo por trás. Por causa do desenho do cajado. Eu bato em cima na cabeça e depois já puxo para cá. Não vai longe não, porque eu estou aqui, eu te amo. E é isso que ele está falando. Deus, ele nos dá autoridade. Naquele dia, você pode imaginar? Você sentado na mesa para comer. Beleza. Com seus lombos tingidos, aponta para a postura. Agora, com sapatos calçados, preparado. Para que o cajado? Para que serve o cajado? Como que você vai se alimentar do cordeiro, de uma carne maravilhosa, com um cajado na mão? O que Deus está falando através disso? Não, enquanto você se alimenta, não esqueça da autoridade que eu dei sobre vós. Não se esqueça, porque há muitos, e nós temos falado muito sobre isso, há muitos que estão buscando só conhecimento da palavra. Está querendo somente conhecer a palavra, tem ensinamento da palavra, mas não está tendo poder, não está tendo revelação, não está tendo autoridade. Uma das coisas que foi falada aqui, através do pastor, foi em relação à ceia, em relação ao comer e discernir do pão. Mais para frente a gente vai falar isso. Isso é autoridade para repreender toda a enfermidade, para expulsar demônios. E aí aparece alguém endemoniado, apesar que aqui ultimamente tá legal, mas aí às vezes aparece algum endemoniado. Não, eu não, chama lá o pastor, liga lá para o pastor. Eu não tenho poder, eu não tenho autoridade para fazer isso não. Mas Deus está falando, eu que vos dou autoridade para repreender todo o mal, para passar por toda circunstância, para passar por toda intempéries, porque o anjo da morte não tocará você. Esteja sempre com o cajado na mão. Não importa o que você está fazendo, você tem autoridade. Deus nos dá autoridade. E não sei se vocês estão percebendo, ainda estou falando da Páscoa. Celebrando a Páscoa. Ele já está falando, eis que vos dou autoridade. Efésios
16, 17. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra sem a revelação do Espírito é morta. Se você lê a palavra, se você lê a Bíblia sem a revelação do Espírito Santo, sem discernir aquela palavra, sem se alimentar daquela palavra, sem que ela se torne rema para você, ela é morta. Ah, William, mas não é muito forte o que você está falando? Faça o teste. Lê a Bíblia sem a revelação do Espírito Santo. Muitos às vezes chegam a mim: William, eu li isso, mas não entendi nada. Eu falei: você orou antes de ler a palavra? Você pediu a revelação do Espírito Santo? Você pediu o discernimento do Espírito Santo? Você pediu o entendimento? A palavra, irmãos, a Bíblia é palavra de Deus, e nós só interpretamos ela através do Espírito que nos liga com Deus. Não tem como nós na mente natural entender o que Deus quer falar conosco através da sua palavra, se não for em Espírito, se não for através da revelação da palavra dele. E é isso, através da palavra, através da revelação, que nós temos cada vez mais autoridade. Vou falar aqui algo talvez ousado. Você já viu alguém com autoridade sem conhecimento? Pode um advogado exercer a sua função com autoridade se ele não estudou advocacia? Sem ele ter conhecimento? Então posso eu ter a autoridade da palavra sem conhecer a palavra? Posso eu ter autoridade no nome de Jesus sem conhecer a Jesus? Então, irmãos, tome o cajado, ele te dá autoridade, conheça da palavra, tenha a revelação do Espírito Santo. Isso cada dia mais vai elevar a sua autoridade e poder para apagar todos os dados inflamados do maligno. Sem o poder da palavra, juntamente com o Espírito Santo, nada poderemos fazer. Amém? Estou acabando. Quarto, por não estar no lugar de direito. Êxodo 12, 11, parte E. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O que acontece? Deus está falando o que para eles? Comer apressadamente, comer depressa, comer rápido. Porque vós não estão nesse lugar. Esse lugar que vocês estão não é seus. Vocês aqui foram escravos. Eu não criei, não instituí meu povo para ser escravo. Então comeis rápidos, comer depressa. Não fique, aqui eu parafraseando, não ficamos conversando, não ficamos distraídos, não ficamos somente batendo papo, não se embriagamos com as partes desse mundo. Porque vocês não são desse mundo. Vocês não pertencem ao Egito. E hoje eu te liberto, eu te livro de todo esse mal, de toda essa circunstância. Mas comei rapidamente. O que ele está querendo dizer com isso para nós no dia de hoje? João 17, 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu sou do mundo, como eu não sou do mundo. Vou ler de novo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós não somos desse mundo, irmãos. Então, entenda, nós não estamos aqui de passagem. Quer dizer, nós estamos aqui de passagem. Nós não pertencemos a este lugar. Nós estamos aqui simplesmente para cumprir o propósito de Deus. Então, o que ele está dizendo? Apressadamente era o quê? Tenha foco, tenha objetivo. Não viva a sua vida com coisas que não é para você. Não vive em meio ao Egito, não vive em meio ao mundo, não vive em meio à circunstância que te rodeia, porque aqui você tem um propósito, e o seu propósito é comer, e comer rapidamente, porque eu venho para te buscar. E eu quero achar cada um de vós preparados, capacitados, para então subir comigo ao reino dos céus. E aí, agora, William, aonde você quer chegar? Estou terminando, não sei nem que hora que é. Aonde você quer chegar? Nós vamos entender então que Êxodo 12, 12 fala da casa. A casa, irmãos, hoje simboliza a cruz.
de Cristo. Toda vez que alguém vem tentar te atacar, toda vez que o inimigo vem tentar te roubar, aonde que nós devemos ir? Para a cruz. Deus fala o que para Êxodo 12? Vá para dentro da sua casa, você e a tua família. A melhor defesa que nós temos quando o inimigo vir, nós estamos afligidos, oprimidos. O que Jesus fala? Vinde a mim todos aqueles que estão fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vá para a cruz. É a cruz, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É ali onde nós depositamos todas as nossas angústias, todas as nossas fraquezas e somos restaurados. O cordeiro simboliza quem? O próprio Jesus, como nós já falamos aqui. Sem mancha, sem mácula, sem pecado. Para onde nós devemos ir? Para Jesus. Casa aponta para a cruz, o cordeiro aponta para Jesus. Agora o mais interessante, o sangue na verga da porta. Muitos de nós pegamos o óleo e nas células, na casa de paz, temos ungidos umbrais da porta. Mas eu quero dizer que para você, o sangue, a marca está dentro de você, e é o Espírito Santo que habita dentro de você. Ali foi representado que o anjo da morte, quando passasse e visse o sangue marcado na porta, ele não tocaria. E eu quero dizer que quando o diabo se levanta, o inimigo se levanta, e ele olha para você e vê o Espírito Santo de você, vê a luz de Deus de você, ele não pode te atacar. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão do outro, e tu não será atingido. Estava falando já lá de Êxodo, da Páscoa. Quero que nós, nesta manhã, temos essa revelação, que nós já não comemos da Páscoa diligentemente, mas que possamos comer com entendimento, que nós possamos comer sabendo o que ela realmente se trata. E aí, nós vamos então ler 1 Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Aleluias. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que profundo isso. O cordeiro sacrificado em Êxodo, o cordeiro que foi levado à cruz do Calvário, ele se transformou em pão sem fermento. Ele tirou o fermento de mim e de você. Ele está dizendo: ei, eu sou o cordeiro, mas agora, tá vendo esse pão aqui, esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Ele estava antecedendo o que iria acontecer na obra da cruz. E o que foi estipulado na obra da cruz, irmãos? O plano da redenção de Deus. Por isso que nós declaramos todas as vezes agora na oração de diaconato: eu sou justo sim, eu sou vencedor, eu sou próspero, eu sou livre de toda culpa, de toda condenação, de todo medo. Eu sou sarado no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Eu sou filho amado, porque Jesus, que era o cordeiro da qual aqueles homens sacrificaram, hoje ele se fez pão. Ele se fez pão e falou: este é o meu corpo. Nós não comemos mais o cordeiro na ceia, nós comemos o pão de Cristo. O pão sem fermento, o pão sem pecado, o pão sem mancha. Ele se fez pão para que hoje eu e você não tivesse pecado, para que ele pudesse levar sobre si todo o seu pecado. E aí ele então, e as ervas amargas, oh aleluias, ele transforma em doce através do teu vinho. Este é o meu sangue. Vou fazer isso em memória de mim. Hoje, toda vez que nós participamos da ceia, e eu, não é porque estou ministrando aqui não, minha esposa sabe. Pensa num cara que já arrumou briga com o chefe supervisor para tomar da ceia. Teve dia que deu correr risco de perder meu serviço, mas eu falei para o supervisor: eu não vou vir, porque na minha igreja no domingo de manhã vai ser ministrada a ceia, e eu não vou ficar sem tomar a ceia. Não estou falando aqui porque quero ser melhor do que ninguém não, mas isso eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de convertido, e eu entendi que aquilo era algo muito bom, muito forte para mim.
E agora, a cada dia mais que eu tenho esse discernimento, que eu vou conhecendo, eu falo, meu, como é profundo Jesus se fazer pão, sem pecado, sem fermento, para que hoje eu tivesse liberdade, para me livrar. Ele decidiu então morrer por mim, tirar todo o fermento de mim, todo o pecado, toda a mancha, toda a mácula, transferir para Ele, para que eu fosse livre de todo o mercado do escravo, de toda a vida mundana, de todo o Egito, sem mesmo saber se eu queria, mas Ele decidiu me amar, Ele me escolheu. É muito profundo, irmãos. Então, que nós possamos hoje, até mesmo ao almoçar, né? Daqui a pouco chegou a hora do almoço, que não venhamos comer chocolate achando que isso é Páscoa. Come chocolate, sim, é bom, é gostoso, mas come chocolate como se fosse qualquer outro dia. Hoje é o dia em que Jesus, na teoria, né? Porque sexta, domingo, hoje era o dia em que Jesus estaria ressuscitando, para que hoje eu e você tivesse liberdade, para que hoje nós fôssemos livres de toda a culpa e condenação. Então, que nós tenhamos esse entendimento nesta noite, nesta manhã. Queria que os irmãos se colocassem de pé.